Depois da minha morte, o meu pai, em vez de ficar triste, ficou feliz, apenas porque renasci no reservatório da nossa família, e me transformei numa jiboia titânica. Além disso, despertei o sistema de evolução por devoração. Não só posso evoluir para a lenda da serpente marinha gigante, e a serpente do inferno dos 9 submundos do purgatório, até mesmo a serpente caótica que devora o céu estrelado. Eu também consigo evoluir com sucesso. Mas a condição para tudo isso é precisar depender de devorar constantemente, para obter pontos de evolução. No entanto, eu que acabará de renascer há 2 meses e meio, ainda era apenas uma pequena jiboia de 2 metros de comprimento. Como na minha vida anterior eu adorava pescar, então todos os dias eu ia ao reservatório da nossa família. O resultado foi que, naquele dia, fui puxado para a água por uma criatura desconhecida, levando-o aqui, agora transformado em cobra, todos os dias para sobreviver. Fosse forçado a caçar os pequenos animais que vinham beber água no reservatório. Felizmente, esses dias não duraram muito. Neste dia, deparei-me com um javali ferido. Depois de o ter devorado com sucesso, não só evoluí para uma piton birmanesa de 10 metros, como também ganhei a habilidade especial de falar como um humano. Para poder acelerar o passo da evolução, escolhi voltar para me reunir com os meus pais. Porque o meu pai, aquele velho pão duro, afinal de contas, também é um rico de valor de mercado de 2 bilhões. Se pudesse obter a ajuda da família, o meu caminho de evolução seria muito mais suave. Mas a viagem de regresso a casa é de centenas de quilômetros. Se fosse pela floresta ainda estava bem. Mas a família vive numa zona de ricos, no centro da cidade, economicamente próspera. Se eu voltasse assim, todo cheio de mim, teme-se que a meio do caminho fosse capturado para ir para a sopa. Por isso, decidi ir primeiro para a casa da avó, que mora no campo, para que ela ajudasse a contactar os meus pais. Depois de cair a noite, após 2 horas e meia de caminhada, finalmente cheguei ao quintal da avó. Pensei que a idosa ficasse assustada com a minha aparência, mas nunca imaginei que a avó não só não tivesse medo, como ainda pensasse que eu tinha obtido alguma bênção divina, para ter reencarnado numa cobra. Eu também conseguia compreender a ideia da idosa. Afinal, a geração mais velha é muito supersticiosa, acredita sempre que há divindades 3 pés acima das nossas cabeças. Assim, passei uma noite em casa da avó. No dia seguinte, bem cedo, já de longe ouvi o rugido dos carros. Através da janela, vi os meus pais, que não via há muito tempo. Eles vinham a caminho com alguns suplementos alimentares. Rapidamente a avó também foi abrir a porta. Depois das habituais perguntas de cortesia, a avó revelou a notícia de que o seu neto não tinha morrido. Mas o pai e a mãe não queriam acreditar no fato de eu estar vivo, pensando que a idosa estava com alucinações causadas pela demência senil. Nesse momento, arrastei o meu enorme corpo para fora do quarto, e disse, com voz humana, que tudo aquilo era verdade. Ao ouvirem a voz familiar, o pai e a mãe ainda pensaram que eles também estavam a ter alucinações. Mas quando olharam para cima, na direção do quarto, uma cena arrepiante, quase os fez desmaiar de susto. Viram no corrimão do 2º andar, uma jiboia gigante com o corpo erguido, com 3 metros de altura. A observá-los, ao ver os meus pais saltarem do susto no mesmo lugar, fiquei sem palavras por dentro. A capacidade psicológica deles é até pior que a da idosa ao lado. Finalmente, após 2 horas e meia de verificações repetidas, eles acreditaram totalmente que aquela jiboia gigante à frente deles era o seu filho. Depois disso, informei os meus pais que precisava de uma grande quantidade de animais vivos para evoluir, mas não revelei a questão do sistema. Só disse que a capacidade de falar tinha vindo dali. Depois de ouvir as minhas palavras, o pai, entusiasmado, deu uma palmada na coxa. Decidiu de imediato construir uma grande granja de suínos para mim. Afinal, para ele, o filho transformou-se num espírito demoníaco lendário. Como o pai, era natural que ajudasse com toda a força. Eu também não recusei a ideia do pai, mas exigi que o local fosse construído obrigatoriamente perto do reservatório. Porque já não posso voltar para casa morar. Se não tiver cuidado e for descoberto, serei capturado para ser cortado em fatias para pesquisa. Nessa altura, nem o pai conseguirá salvar-me. Embora a família ainda guarde rancor do reservatório onde me afoguei. Mas depois da minha insistência, eles só puderam concordar a contragosto. Afinal, eu também queria saber o que é que me puxou para a água naquela altura. Mas agora só posso desenvolver-me discretamente, esperar até evoluir para um tamanho suficiente para entrar na água e investigar. Finalmente, depois de acertar o plano com a família, voltei sozinho para a floresta daquele reservatório. O pai também começou de imediato a construção da granja de suínos. Assim, o tempo passou rapidamente. 2 meses e meio. Todas as noites, comendo os leitões da granja escondido. Não só mudei o modelo e evoluí para uma jiboia titânica mutante, como o comprimento do corpo aumentou para 14 metros.
E ainda ganhei habilidades como reforço de defesa e super cura, justo quando eu estava de ótimo humor, preparado para começar a patrulhar o meu território. Ouvi uma voz feminina delicada nas profundezas da selva. Fui sondar na direção de onde vinha o som, e descobri um leopardo, e um estranho comboio com um pequeno cão toy. Mas o mais bizarro foi: estas duas criaturas sem relação nenhuma, estavam a comunicar em linguagem humana. E eu, escondido nos arbustos, fiquei a saber ao espiar, que originalmente eles também eram pessoas normais. Só que por terem vinculado a um sistema mestre chamado Espaço do Deus das Feras, é que se transformaram em animais. No dia a dia, eles podem alternar de forma livremente, conforme a sua vontade, mas de tempos em tempos, eles são forçados a executar várias missões. Se a missão for bem sucedida, podem obter pontos e recompensas. Pelo contrário, se falharem a missão e os pontos chegarem a zero, morrem definitivamente. Justo quando eu planeava continuar a espiar, aquele leopardo de repente rugiu de terror na minha direção. Quem está aí? Sai já! Originalmente o Wang Teng também não tinha notado nada de anormal. Se não fosse porque ele dissera as coisas sobre o espaço do Deus das Feras, não teria feito o programa do sistema emitir um alerta, e assim descobriu a minha existência. Embora eu achasse estes dois tipos estranhos, mas considerando que eram apenas um cão toy e um leopardo, saí diretamente dos arbustos, quando o meu enorme corpo ficou totalmente exposto na visão dos dois. Wang Teng e Lu Shuyi ficaram completamente atordoados. Porque uma jiboia tão grande, eles estavam a ver pela primeira vez. E há que saber, o espaço do Deus das Feras não emite alertas para os seus, nem para animais puramente selvagens, a menos que seja um espírito que viveu muito tempo e desenvolveu sabedoria. Nessa altura, Wang Teng também começou a adivinhar a minha identidade, e perguntou se eu conseguia entender o diálogo deles. Ao ouvir isso, apenas acenei com a cabeça, sem pretender revelar mais por enquanto. Mas vendo isso, Wang Teng tratou-me diretamente como um grande demônio lendário, que viveu muito tempo. Não conseguiu deixar de pedir a minha ajuda. E o pequeno cão toy, Lu Shuyi, ao lado, também acenou a cabeça apressadamente, dizendo que, desde que eu os ajudasse a completar a missão, não só me podiam dar muito dinheiro, como até me podiam arranjar algumas cobras fêmeas. Wang Teng, ao lado, ficou sem palavras com a situação. Queria ralhar com o parceiro por ser tão humilde, mas descobriu que a jiboia gigante à frente acenou com a cabeça, e depois usou a cauda para escrever 3 grandes caracteres no chão. 100 milhões. Sim. Wang Teng jurou que não tinha visto mal, e a letra estava muito bem feita. Isto fez com que o cão toy e o leopardo ficassem um pouco atordoados por um momento, a criticar interiormente como loucos. Mesmo que uma jiboia gigante se tenha tornado um espírito, provavelmente não saberia gastar dinheiro, e logo abrir a boca para um objetivo tão grande. Neste momento, mesmo Lu Shuyi, de família rica, ficou assustada. Com apenas 16 anos este ano, não havia forma de pedir tanto dinheiro à família. No máximo, só podia pagar-me uma recompensa de 9 milhões. Ao ouvir isso, também não planei continuar a testar. Falei lentamente, então 15 milhões. Inesperadamente, a minha fala repentina assustou novamente os dois. Eles não imaginavam que a jiboia gigante à frente soubesse falar, depois de ter fingido que não sabia. No fundo, confirmaram que o que encontraram era a cobra demoníaca lendária. Depois de hesitarem por um momento, eles concordaram com o meu pedido, e contaram-me sobre a missão desta viagem. Combate em equipa. Mas o adversário tinha uma força muito superior à deles, compostos por um tigre e um urso, e um orangotango, formando uma equipe de 3 elementos. O Wang Teng e o outro, à frente deles, não tinham qualquer hipótese de resposta, por isso queriam procurar ajuda externa. Ao ouvir isso, suspirei de alívio por dentro. Um alinhamento assim não é muito forte. Afinal, com o meu tamanho atual, já é difícil encontrar um adversário em terra, e desde que evoluí, ainda não tinha lutado formalmente com ninguém. Aproveitaria esta oportunidade para testar a minha força, mesmo que não conseguisse vencer. Tinha confiança para fugir. Assim, depois de combinar as táticas com os dois, escondi-me na escuridão. O Wang Teng, que era mais rápido, serviu de isco para atrair os 3 inimigos para a armadilha. Passados cerca de 10 minutos, ouviu-se uma agitação na selva distante. Vi o leopardo Wang Teng a correr para aqui não muito rápido, perseguido por um enorme tigre de Bengala. Embora o seu tamanho não possa ser comparado ao do tigre siberiano, mas entre os tigres, também não é de forma alguma pequeno. Mas mesmo quando o tigre de Bengala saltou sobre o Wang Teng, eu, no momento certo, planeava atacar sorrateiramente para um golpe fatal. Mas ocorreu uma mudança inesperada. Vi o corpo do tigre de Bengala, que estava prestes a saltar, parar subconscientemente no ar, da posição de voo original. Passou para um mortal no mesmo lugar. Muito estranho. Depois de aterrar,
Olhou com terror para os arbustos, a monstruosidade que se revelou subitamente. Sentiu o couro cabeludo a formigar, com os pelos do corpo todos erguidos. Porque o sentido de crise que esta jiboia gigante lhe trazia era muito mais forte do que todos os inimigos que já tinha visto há pouco. Se não tivesse a capacidade de percepção de perigo primária, teria morrido mesmo ali. Lembrando-se do terror de há pouco, o tigre de Bengala não ousou atacar precipitadamente. Em vez de avançar, recuou e rugiu para o céu. Vendo isso, o Wang-Ten ficou ansioso de imediato. Saltou sobre o tigre de Bengala, porque o Wang-Ten sabia que ele estava a convocar os seus companheiros. Mas o tigre de Bengala claramente já se tinha prevenido contra isso. Com um salto, evitou facilmente a investida de Wang-Ten. Pouco tempo depois, quando eu planeava juntar-me à luta, ouviu-se outra agitação na selva distante. Virei-me para olhar, e vi um grande urso e um orangotango de 2 metros de altura a virem apressadamente para aqui. Vendo isso, decidi acabar rapidamente. Erguendo os 3 metros do meu corpo superior, ia morder o tigre. Mas ele mantinha-se num estado de tensão extrema. Por reflexo condicionado, desviou-se deste ataque. Vendo 2 ataques falhados seguidos, também não planei insistir. Mudei de alvo imediatamente, e ataquei o orangotango e o urso. Vendo esta cena, o coração do tigre de Bengala afundou, sabendo que eu planeava derrotá-los 1 a 1. Neste momento, só podia escolher resolver o leopardo Wang-Ten o mais rápido possível, depois completar a missão e teleportar-se para fora. Esta era também a única hipótese do tigre de Bengala neste momento. Chegado a este ponto, ele também não se arrastou, virou-se e saltou ferozmente sobre o Wang-Ten. Num instante, a grande batalha na selva começou. O tigre de Bengala e o leopardo Wang-Ten mordiam e lutavam juntos. Do outro lado, o urso Shen Shan, que eu perseguiam loucamente, sentiu que a jiboia gigante à frente o desprezava, pensando que era fácil de intimidar. Se não, por que não perseguir o orangotango e insistir nele o tempo todo? Pensando nisso, com um rugido, o grande urso virou-se e atacou como um louco. Ao ver isso, não fiquei assustado, mas feliz. Usei imediatamente habilidades como super cura e petrificação da pele, puxando meu poder de combate ao máximo. Os caninos afiados do urso morderam a minha pele. Foi como morder em aço. Indestrutível. Vendo esta cena, o urso ficou chocado. Mas no momento em que se distraiu, o meu enorme corpo, sem que ele percebesse, já se tinha enrolado no corpo dele. Quando ele se apercebeu, já era tarde demais. Com um grito miserável, todos os membros do espaço do Deus das Feras no local ouviram a dica. O jogador Shen Shan foi eliminado por fatores externos. Ao ouvir esta voz, o tigre de Bengala ficou extremamente furioso. Originalmente, a luta dele com Wang-Ten estava a ter vantagem, mas o companheiro era inútil. Morreu em apenas 2 minutos e meio. Por isso, decidiu agir pessoalmente para atrasar a jiboia, deixando o orangotango para lidar com Wang-Ten. Nesta altura, eu também reparei no tigre de Bengala, à beira de um colapso furioso. Como a velocidade dele era muito maior que a minha, fazia com que fosse muito difícil acertar nos meus ataques. Por isso, usei palavras para o provocar, dizendo: um tigre que treina há 2 anos e meio não consegue acabar comigo. O Wang-Ten. Como esperado, o tigre de Bengala, já furioso, ao ouvir isto, ficou ainda mais irritado. Abriu a boca enorme e saltou sobre mim ferozmente. Nesta altura, dei uma abertura de propósito, para que ele mordesse com força o meu corpo. Ao mesmo tempo, aproveitei para morder a nuca do tigre de Bengala, e comecei a injetar veneno usando os caninos. Depois de ser mordido por mim, o tigre de Bengala sentiu que algo estava errado. Mas, fosse como fosse, já não adiantava lutar, porque o meu abraço da morte já o tinha embrulhado como um bolinho. O processo de dor foi breve. Sob o meu veneno potente, mesmo o rei dos 100 animais, o tigre, não conseguiu aguentar 2 minutos e meio. Com o soar da mensagem fria novamente, esta batalha também perdeu o suspense. O orangotango que queria fugir foi resolvido por mim da mesma forma. Nesta altura, Wang-Ten e Lu Shuai vieram excitados agradecer-me. O pequeno cão Toy até me elogiou até ao céu, dizendo que se não fosse a minha ajuda desta vez, eles estavam em perigo. Depois, Lu Shuai deu-me o número de telefone dela, dizendo que era para a troca da promessa, e depois desapareceu no local com Wang-Ten. Eu também não pensei muito. Depois de voltar à minha toca de cobra, comecei a ver os ganhos desta batalha. Embora me tenha ferido um pouco, mas os pontos de evolução trazidos pelas 3 feras foram muito mais do que devorar o javali. Um total de mais de 3.000 pontos de evolução. Mas, o mais importante foi ter ganho 15 milhões de recompensa. Afinal, dinheiro para um comilão como eu é da máxima importância. E também pode compensar as perdas do pai com a construção da granja. Mas no dia seguinte, fui feliz à casa da avó.
Queria que ela me ajudasse a ligar para pedir o pagamento, mas a avó disse que o número de telefone estava vazio. Nesta altura, mesmo que eu fosse lento a reagir, sabia que tinha sido enganado. Aquele cão-toy morto nunca pensou em pagar. Só queriam aproveitar-se de mim gratuitamente, embora eu estivesse furioso. Acalmei-me rapidamente, porque sabia que se eles viessem uma vez, haveria uma segunda. Nessa altura, pagariam com sangue. Nesta altura, voltei ao reservatório da minha família, vivendo a vida de comer e dormir todos os dias. E durante este tempo, completei mais 3 evoluções. Não só o corpo cresceu para 20 metros, como ganhei presas venenosas fatais com taxa de mortal de 99%, e uma habilidade especial de respiração subaquática. Pensava que com esta habilidade, finalmente poderia entrar na água para investigar a minha própria causa de morte. Mas acontece que cada vez mais pessoas vêm pescar ao meu reservatório, o que me impede de ter qualquer oportunidade de mergulhar. Nos 2 dias e meio seguintes, descobri, ao ouvir conversas por toda a parte, que alguém viu, no fundo da água, uma criatura gigante desconhecida. Foi isso que atraiu uma data de streamers, em busca de popularidade, a virem pescar aqui. Eu já estava a considerar, se não deveria pedir ao meu pai para proibir a pesca neste local. Mas, pensando melhor, acabei por rejeitar esta opção, porque uma atitude dessas só faria com que as pessoas pensassem que há algo de estranho no reservatório. Mais vale o meu pai aproveitar para aumentar os preços, subindo os 500 yuan por dia para 1000 yuan, e esfolar bem esses clientes. Mas mesmo assim, continua a ser difícil conter o entusiasmo dos pescadores. O grande reservatório continua tão movimentado como sempre. Neste momento, para conseguir entrar na água e investigar, começo a procurar nas redondezas locais com pouca gente. E foi então que, inesperadamente, vi algo que me deixou em choque. Quando me afastei lentamente do meu território, e entrei numa floresta desconhecida, deparei-me com um urso gigante, a lutar com um lobo enorme. Com a minha aparição, ambos pararam a luta, e viraram os olhos na minha direção. Mas depois de verem o meu tamanho, o urso e o lobo cinzento soltaram um suspiro de alívio arrepiado. O lobo cinzento, em particular, falou diretamente em voz humana, largou um insulto e fugiu a correr. E o grande urso também exclamou, outra vez tu, esta enorme serpente. Ao ouvir isto, fiquei confuso por um instante, mas rapidamente reconheci aquele urso. Era o mesmo que eu tinha matado há pouco tempo. Quem diria? Voltei a encontrar alguém do espaço dos deuses bestas. Isto deu-me imediatamente uma ideia ousada. Ao ver que o grande urso, depois de me ver, se virava para fugir, apressei-me a dizer, devagar. Ao ouvir a minha voz, o enorme urso assustou-se. Ele virou a cabeça e olhou para mim boquiaberto. Tu ainda sabes falar? Ao ouvir isto, acenei com a cabeça, e disse, de forma indiferente, não fujas. Desta vez não te matarei. Ao ouvir estas palavras, o urso hesitou um pouco, mas continuou a manter uma distância de segurança, a olhar para mim com desconfiança. É evidente que este urso ainda estava de rastros por minha causa. Afinal não faz muito tempo que o tinha matado. E não só isso, o seu capitão, o tigre de Bengala, e o seu companheiro, o gorila, também foram todos mortos por mim. Por isso, este urso já tinha desenvolvido um medo profundo. Para piorar, o que mais aterrorizava este enorme urso era que eu tinha ficado ainda maior. E não era só um pouco maior. Da última vez que me viu, eu tinha 14 metros. Em menos de meio mês, tinha passado para uns impressionantes 20 metros. Este ritmo de crescimento é absolutamente exagerado. Assim, agora que me viu, não teve sequer qualquer pensamento de resistência. Da última vez, foi por minha causa que a missão de equipa deles falhou. Ele não queria falhar outra vez. Se eu não tivesse dito que não o mataria, ele já teria fugido como o grande lobo cinzento. Mas o que deixava este urso confuso era: por que é que eu o tinha chamado? Percebendo a confusão do urso, expliquei lentamente o motivo. Da última vez, a equipa de Cidade Real ousou enganar-me. As vantagens que me prometeram nunca foram dadas. Claro que não os ia deixar escapar assim. Se encontrarem essa equipa, ajudem-me a dar-lhes uma lição. E como recompensa, quando as vossas equipas se encontrarem comigo no futuro, desde que a missão não seja muito difícil, posso ajudar-vos. Ao ouvir as minhas palavras, este enorme urso percebeu tudo imediatamente. E depois de entender a situação, até sentiu um certo prazer com o infortúnio alheio. Bem feito. Da última vez eliminaram a nossa equipa toda. Quanto às vantagens que eu oferecia, o urso achou-as muito tentadoras. Porque esta serpente gigante que eu sou é extremamente poderosa. A equipa de caça deles bem o experimentou. E isso foi há pouco tempo. Agora, o meu tamanho tornou-se ainda mais aterrador e poderoso, na opinião do urso. Um colosso como eu está, entre as criaturas terrestres, absolutamente no topo, como uma pirâmide. Portanto, perante as minhas condições tentadoras, o urso sentiu-se muito atraído.
Aceito a tua proposta, mas precisamos de ajuda para completar esta missão. Assim, quando encontrarmos novamente aquela equipa, ajudamos-te a enfrentá-los. Melhor ainda, e se nos ajudares a obter pontos suficientes, podemos comprar um rastreador de missões, e seguir diretamente as missões deles. Ao ouvir isto, os meus olhos de serpente brilharam. Inicialmente, a minha intenção era apenas tentar, sem grande esperança de me vingar daquela equipa num futuro próximo. Mas agora parece que as missões do espaço dos deuses bestas são muito mais variadas do que eu imaginava. Ao pensar nisto, escancarei o meu enorme maxilar. Qual é a vossa missão desta vez? Como é que querem que vos ajude? Ao ouvir isto, o enorme urso apressou-se a dizer, sorrindo, desta vez, a nossa missão é de fuga real dos dois reis. Uma missão de equipa. Há duas equipas de topo, a equipa do rei pequeno e a equipa do rei grande. Estas duas equipas serão responsáveis por caçar todas as outras. As regras do jogo são simples, não há regras. A duração da missão é de 5 dias. Se sobrevivermos 5 dias, a missão termina. Mas não podemos ultrapassar a área de atividade da missão. Participam nesta missão um total de 10 equipas. Entre elas, as equipas do rei grande e do rei pequeno não podem atacar-se mutuamente. De resto, não há outras regras. Elas podem caçar as outras equipas. As outras equipas também as podem caçar. E todas podem caçar-se entre si. Depois de ouvir as palavras do grande urso, assenti com a cabeça, compreendendo, e concordei com o pedido. O grande urso apressou-se a garantir que me podia revelar as suas identidades na vida real. Ao que parece, estes animais do espaço dos deuses bestas podem alternar entre a forma humana e a forma animal. Só precisam de completar missões para obter recompensas. O grande urso estava radiante de alegria, tanto que até a sombra negra de ter sido morto por mim se dissipou completamente. Com a minha ajuda nesta missão, os ganhos da equipa dele seriam imensos e valiosíssimos, ao ponto de poderem fazer a equipa saltar para o nível 3 ou até mais. O tal nível 3 é uma forma de classificação de poder. Atualmente, este urso pode no máximo ser considerado uma criatura de nível 3. O grande urso até especulou que, antigamente, eu devia ter um poder equivalente a uma criatura de nível 5, ou até mais forte. Agora, provavelmente já teria atingido o patamar de uma criatura de nível 6. É muito difícil para criaturas terrestres atingir o nível 6. Só as criaturas marinhas conseguem facilmente chegar ao nível 6. As criaturas de nível 6 são extremamente assustadoras, pois ultrapassam completamente os limites genéticos dos seres vivos. Em suma, no espaço dos deuses bestas, o nível dos animais é definido de acordo com o seu poder. Por isso, as suposições do grande urso estavam completamente erradas. O meu poder de combate não é algo que ele consiga calcular. Nem eu próprio sei que nível de poder atingi atualmente. Mas tenho confiança que, em terra firme, já sou o predador no topo da cadeia. Nesse momento, reparei que o urso que ia abrindo caminho na selva se lançou de repente contra uma cabra. Ao ver isto, fiquei surpreendido. A cabra assustou-se e tentou fugir, mas o grande urso alcançou-a facilmente e mordeu-a ferozmente até a morte. Enquanto isso, a cabra, incapaz de conter o pânico, soltou um pedido débil e suplicante: já não tenho pontos. Por favor, não me mates. Ok. Mas perante os pedidos da cabra, o grande urso não cedeu. Ele continuou, cruelmente, a morder até matar a cabra. Depois de o urso a ter matado, desloquei o meu corpo e engoli a cabra, recebendo ao mesmo tempo 500 pontos de evolução. Ao ouvir este anúncio, não fiquei surpreendido. Os cadáveres dos membros do espaço dos deuses bestas, de facto, fornecem-me muito mais pontos de evolução, muito mais do que os de cabras selvagens. Foi então que, de repente, se ouviu uma voz: olá, negro. Ao ouvir a voz, o urso negro apressou-se a olhar naquela direção, e viu, numa grande árvore, um gorila com mais de 2 metros de altura, sentado num ramo a mais de 20 metros do chão. Ao ver o gorila, o grande urso negro saudou-o imediatamente, reconhecendo que era o grande urso da sua equipa. O gorila desceu. Na verdade, este gorila também não me era estranho, era o mesmo que eu tinha matado anteriormente. É óbvio que o gorila, ao reconhecer a minha identidade, também ficou de rastos por ter sido morto por mim antes. Agora, ao ver esta serpente gigante ainda mais aterrorizante e feroz, ele estava ainda mais cauteloso, cheio de desconfiança. Depois das explicações do grande urso, o gorila também soube quem eu era, e ficou ainda mais surpreendido. Quando soube que esta serpente gigante estava disposta a ajudar a equipa, o gorila ficou tão entusiasmado que começou a bater no peito. Amigo serpente gigante, fique descansado. Depois desta missão, ajudamo-lo a lidar com aquela equipa. Ao ver o gorila com aquele ar submisso, senti um grande prazer. Aceitar ajudar esta equipa era, de facto, para que eles me ajudassem.
mas também porque estes membros do espaço dos deuses bestas, quando devorados, fornecem uma quantidade muito significativa de pontos de evolução, superior à dos animais selvagens comuns. Além disso, com a minha ajuda, o grande urso e o gorila estavam a agir de forma invulgar. Já não se escondiam nem andavam às escuras. Agora, estavam a andar abertamente, por vários montes e florestas. Era a primeira vez, desde que esta missão tinha começado há tanto tempo, que se sentiam tão aliviados e confiantes. Mas quando o grande urso e o gorila me levavam a vasculhar a selva, caçando membros de outras equipas, de repente, numa zona distante da floresta, ouviu-se um rugido de tigre furioso. O gorila e o grande urso assustaram-se imediatamente. Não, é a voz do capitão. Dito isto, apressaram-se a olhar para mim. Amigo serpente gigante. Vamos lá ver o que se passa. Assenti com a cabeça, e o meu enorme corpo seguiu atrás deles, em direção ao local de onde vinha o som. Cerca de 10 minutos depois, guiado pelo gorila e pelo grande urso, chegamos a uma clareira na selva. Ali, não muito longe, viam-se 3 leões africanos enormes, muito fortes e de grande porte. Estes 3 leões tinham membros extremamente desenvolvidos, e corpos robustos. Um deles estava a morder um tigre de bengala coberto de feridas. Os outros 2 leões africanos estavam um pouco mais afastados, prontos a impedir que o tigre de bengala fugisse. Estes 3 leões de porte gigantesco estavam extremamente arrogantes e cheios de si. Não optaram por atacar e matar o tigre de bengala de imediato. Em vez disso, estavam a humilhá-lo e a brincar com ele. Se quisessem, poderiam atacar todos ao mesmo tempo e matá-lo a qualquer momento. Além disso, este tigre de bengala cheio de feridas também me parecia muito familiar. É evidente que era o mesmo tigre que eu tinha morto há pouco tempo. Meng-Fei, já não és assim tão bom? Ruge 2 vezes para eu ouvir. Se fosse um tigre siberiano, ainda teria algum respeito. Mas sendo um tigre de bengala como tu, estes 3 leões africanos de constituição robusta começaram a gozá-lo, claramente sem qualquer respeito pelo tigre de bengala. Se fosse 1 contra 1, talvez ele ainda conseguisse lutar contra um deles. O problema é que eles estavam a atacar em 3. Naturalmente, este tigre de bengala não conseguia fazer grande coisa. Pode-se dizer que as restantes 8 equipas nesta missão não representavam grande ameaça para eles. Era por isso que eles estavam tão descansados, a aproveitar o prazer de caçar o tigre de bengala. Meng-Fei, especialmente ao verem o tigre de bengala coberto de feridas, a tentar debater-se sem forças, sentiam um enorme prazer. Se estivessem sozinhos, se calhar não conseguiriam vencer este tigre de bengala. Mas isso é algo que eles nunca admitiriam. Afinal, a sua forma original é o leão africano. São os reis da savana, os soberanos de todos os animais. Os tigres podem ter o tigre siberiano, mais poderoso, mas os leões também têm leões mais fortes, como o leão de cabo. Só que eles não tinham pontos suficientes para trocar pela linhagem de sangue desse tipo de leão. Se houvesse uma classificação entre os leões, o primeiro lugar seria o leão americano, o segundo o leão do Atlas, o terceiro o leão de Berberia, o quarto o leão africano, e o quinto o leão europeu. Quanto aos tigres, as suas subespécies são ainda mais numerosas, com o famoso tigre dentes de sabre, e o tigre siberiano, o de maior porte. Em suma, os tigres também são extraordinários. Mais importante ainda, o tigre siberiano, o maior tigre da atualidade, graças a boas medidas de proteção nacional, ainda não foi extinto. Por isso, os defensores dos leões e os defensores dos tigres nunca se entendem. Embora eu prefira tigres, os leões têm os seus pontos fortes e os tigres as suas vantagens. Quando nós vimos esta cena, o gorila e o grande urso ficaram furiosos. Ao ouvir o barulho, o tigre de bengala assustou-se instintivamente, e apressou-se a dizer-lhes que fossem embora. Ele nem sequer virou a cabeça, porque sabia, sem precisar de pensar, que a sua equipa não conseguia vencer aqueles 3 leões. Mais depressa percebeu que algo estava errado. O leão que o estava a atacar recuou, e os outros 2 leões aproximaram-se um do outro. Quando Meng-Fei levantou a cabeça, viu que 2 membros da sua equipa tinham chegado. Mais importante ainda, Meng-Fei viu que a sua equipa estava acompanhada por um verdadeiro colosso, com a grossura de 2 cinturas de um homem, e um comprimento de 20 metros. Um tamanho impressionante. Para ser sincero, ao ver esta serpente, Meng-Fei sentiu um verdadeiro arrepio na pele. Era demasiado grande, mas rapidamente lhe pareceu familiar. Observou com mais cuidado e confirmou que era eu. No entanto, Meng-Fei ficou muito surpreendido por eu ter crescido tanto em tão pouco tempo. E Meng-Fei, sendo um gênio com elevada inteligência emocional e intelectual, rapidamente analisou a situação. Parecia que eu não representava uma ameaça para eles. Com isto em mente, Meng-Fei não hesitou em recuar rapidamente. Quando o tigre de bengala chegou ao meu lado e ao dos seus companheiros, começou a lamber ofegantemente as suas feridas ensanguentadas.
Nesse momento, com o seu estado lastimável, parecia-me absolutamente miserável. Ao ver o seu capitão tão coberto de feridas, o gorila e o urso perguntaram, preocupados. Meng-Fei, o tigre de Bengala, abanou a cabeça, dizendo que estava tudo bem, e avisou que os 3 leões eram da equipa do Rei Pequeno. Perguntei com interesse. Só a equipa do Rei Pequeno já é assim tão forte. Então como será a equipa do Rei Grande? Nesse momento, os 3 leões africanos, lá ao longe, ao ouvirem-me falar, ficaram boquiabertos, a olhar para esta super serpente gigante, enquanto estavam chocados. Também tentavam adivinhar a minha identidade, quando o espaço dos deuses bestas nas suas mentes emitiu um aviso. Eles perceberam que eu não pertencia a esse espaço. Então, o que seria esta serpente gigante? Um espírito? Ao pensar nisto, os 3 leões africanos soltaram um suspiro gelado. Para ser sincero, nunca tinham visto um espírito. Por isso, este era o primeiro encontro. Afinal, se eu falava em voz humana e não era um espírito, o que poderia ser? Exatamente por isso, começaram a ficar preocupados. E mesmo que eu não fosse um espírito, o meu tamanho imenso também os deixava nervosos. No entanto, ao verem que eu era capaz de comunicar, começaram a pensar em negociar comigo. Um dos leões perguntou cautelosamente: Este amigo cobra, este é um assunto pessoal nosso. Não acha que não é apropriado se intrometer? Ao ouvir isso, fiquei surpreso por um momento, mas não liguei para eles. Disse calmamente: Quero me intrometer e vou me intrometer. O que vocês podem fazer? Ao ouvirem minhas palavras, os 3 leões africanos ficaram boquiabertos, mas também ficaram irritados comigo. Que arrogância! Só pelo tom da minha voz, era óbvio que eu não os levava a sério. Naquele momento, os 3 leões estavam furiosos, mas não ousavam atacar precipitadamente. Enquanto isso, Meng-Fei, que havia descoberto o motivo da confusão, não pôde deixar de rir, mas não era hora de fazer perguntas. Meng-Fei de repente se virou para mim e disse: Irmão Piton, vamos atacar. Se o time deles chegar, vai ser mais difícil. Eu também estava pronto para agir, mas, no momento crucial, um rugido profundo de leão ecoou ao longe. Isso fez com que eu, Meng-Fei e sua equipe nos virássemos. Olhando para trás, vimos 2 criaturas ainda maiores saindo lentamente da vegetação. Enquanto eu pensava em que espécie eram, Meng-Fei, o tigre de Bengala, explicou: São 2 leões adultos, um leão do cabo e um leão americano. O leão americano é o capitão do time do Pequeno Rei, e o leão do cabo é o vice-capitão. Com isso, entendi a situação e fiquei mais cauteloso. Os 5 leões estavam juntos, encarando a equipe de Meng-Fei com olhares ferozes. Claro, eu era o alvo principal. Até os 2 leões, leão do cabo e leão americano, me encaravam com cautela. Isso porque a Piton à minha frente era enorme, e ainda por cima, uma titanoboa, uma espécie extinta. Meng-Fei, o tigre de Bengala, ao ver a formação adversária, ficou mais preocupado. Ele sabia que havia leões no time do Pequeno Rei, mas não esperava que fossem todos leões. E qual seria o nível de força do time do Grande Rei? Com esse pensamento, Meng-Fei ficou ainda mais sombrio. Mesmo com a minha ajuda, ele não se sentia seguro. O gorila também estava preocupado, mas eu não me importava. Se eu mordesse com minhas presas venenosas, não importava o quão forte fosse a presa, em poucos minutos ela cairia. Mas o fato de eu não os levar a sério os irritou profundamente. Eles começaram a se aproximar de mim, com uma aura intimidadora, mas eu realmente não estava com medo desses 5 leões. Movendo meu corpo, avancei contra eles. Para minha surpresa, os 5 leões eram muito agressivos, e avançaram diretamente contra mim. Querem morrer? Eu ri friamente, e me lancei contra um dos leões africanos. Os outros 4 leões pularam para os lados, desviando do meu ataque, e se lançaram sobre meu corpo. O leão africano que eu ataquei gritou de dor, pois eu havia mordido sua coluna vertebral, quebrando-a com minha força de mordida. Ele perdeu a capacidade de lutar. Então, joguei o leão a alguns metros de distância. Ao mesmo tempo, os outros 4 leões estavam me mordendo, deixando meu corpo coberto de feridas. A força de mordida desses 4 leões era assustadora. Se não fosse por minhas habilidades, mesmo com meu tamanho, eu não conseguiria derrotar esses 5 leões. Sem hesitar, usei minhas habilidades, fortalecimento de defesa e cura super rápida. Enquanto as ativava, me virei e tentei morder o leão americano, que era o mais feroz. Mas sua velocidade de reação era incrível. No momento em que ataquei, ele pulou para longe, desviando da minha boca. O leão do cabo também foi rápido, sendo o segundo a desviar. Então, só me restou atacar os 2 leões mais lentos. Com um rugido de dor, um deles foi mordido por mim. O outro tentou fugir, mas eu o enrolei com meu corpo. Seguindo o mesmo método, quebrei a coluna do leão africano com uma mordida. Craque! O som do osso quebrando veio junto com o grito. Depois,
Quebrei a coluna do outro leão que estava enroscado. Em poucos instantes, eu já havia derrubado 3 leões africanos, tornando-os incapazes de lutar. Eles caíram no chão, gemendo, sem conseguir se levantar. O leão americano e o leão do cabo, que estavam longe de mim, estavam com expressões feias e nervosas. Minha força de combate superou a imaginação deles, especialmente quando viram meus ferimentos cicatrizando. Ficaram ainda mais surpresos e irritados. Depois de trocarem olhares, os 2 leões levantaram a cabeça e rugiram baixinho. O rugido era profundo e poderoso, cheio de fúria, e se espalhou por uma grande distância, assustando muitos animais pequenos e médios da região, que fugiram em pânico. Ao ver isso, Meng-Fei, o tigre de Bengala, exclamou: Irmão Piton, cuidado, eles estão tentando atrair os membros do time do Grande Rei. Eu não me importei. Mesmo que todos venham, vou resolver todos de uma vez. Meng-Fei riu amargamente, com os rugidos do leão do cabo e do leão americano. O time do Grande Rei, que estava procurando em outra área, foi atraído. Era um grupo de 5 tigres siberianos fêmeas, com uma tigresa gigante de mais de 6 metros na liderança. Sua testa tinha uma marca clara em forma de rei. Seus olhos brilhavam com um brilho gelado. Sob a liderança da irmã mais velha, o grupo de tigres siberianos atravessou a floresta, correndo em direção ao som dos rugidos. Enquanto isso, no lago Huanshan, vários pescadores também ouviram os rugidos profundos dos leões, e se reuniram para investigar. Naquele momento, eu estava um pouco frustrado. Queria aproveitar para derrotar o leão americano e o leão do cabo, mas eles eram rápidos demais. Se eles não lutassem comigo, eu não conseguiria pegá-los. Sem escolha, eu disse em Meng-Fei: vá em frente e acabe com os companheiros deles. Ao ouvir isso, Meng-Fei, o tigre de Bengala, sorriu. O urso e o gorila também ficaram animados, cada um correndo em direção aos 3 leões africanos caídos. O leão americano e o leão do cabo, que estavam perto, ficaram furiosos, mas não podiam fazer nada. Eu não daria a eles a chance de salvar seus companheiros. Então, eles só puderam assistir enquanto os 3 membros da equipe de Meng-Fei terminavam com seus companheiros. O leão americano olhou para Meng-Fei e sua equipe, e começou a ameaçá-los com uma voz fria. Mas Meng-Fei e os outros não se importaram nem um pouco. Meng-Fei riu e disse: estou tão com medo. Devo me entregar a vocês para me matarem? O urso e o gorila riram alto. Isso deixou o leão americano e o leão do cabo tremendo de raiva. Foi então que se ouviu o som de passos se aproximando. Da floresta distante, 5 tigres de corpos enormes surgiram, correndo rapidamente em nossa direção. Os 5 tigres eram imensos. Até o menor deles era maior que os 3 leões africanos anteriores. 2 deles tinham quase 6 metros de comprimento. O tigre líder tinha mais de 6 metros. Esses tigres siberianos também ficaram surpresos ao ver o leão americano e o leão do cabo. Eles também viram a equipe de Meng-Fei. Mas quando olharam para mim, não puderam deixar de exclamar: que cobra enorme! Embora não soubessem de onde eu vinha, eles imaginaram a razão do rugido do leão. A líder dos tigres siberianos também olhou para Piton gigante com espanto. Embora não fosse a maior que ela já vira, certamente era a segunda maior, pois ela já tinha encontrado uma Piton de mais de 40 metros na Amazônia. Embora eu não fosse tão assustador quanto aquela, meus 20 metros de comprimento ainda causavam uma forte impressão. O leão americano, que estava por perto, disse rapidamente: Rei Tigre, este monstro é muito poderoso, só podemos vencê-lo se nos unirmos. Além disso, esta Piton está ajudando a equipe de Meng-Fei. Mais cedo ou mais tarde, teremos que enfrentá-la. Ao ouvir as palavras do leão americano, a líder dos tigres siberianos o olhou com frieza, e então voltou sua atenção para mim. Eu também estava observando essas tigresas. Embora os 5 tigres siberianos fossem todos fêmeas, e suas vozes fossem doces e agradáveis, provavelmente até bonitas na vida real, eu não ia deixá-los escapar facilmente, porque todos eles, tigres siberianos, leões americanos ou leões africanos, eram animais pesados. Até o menor leão africano devia pesar cerca de 350 kg. Quanto aos maiores, provavelmente pesavam mais de 750 kg. Isso significava que, se eu derrotasse todos esses tigres e leões, e os devorasse, poderia ganhar pelo menos 10.000 pontos de evolução. Com esse pensamento, minha vontade de lutar aumentou ainda mais. Meu olhar para esses tigres e leões ficou mais frio. Então, me movi de repente, rápido como um raio, e avancei contra o grupo de tigres siberianos. Os tigres se assustaram com minha ação repentina. Mesmo que eu fosse uma Piton assustadora, eles não eram fáceis de intimidar. Além disso, o leão americano e o leão do cabo estavam ao lado. Parecia que eu não os levava a sério. Os tigres siberianos ficaram furiosos, assim como o leão americano e o leão do cabo, que estavam frustrados, e avançaram contra mim sem hesitar. De repente, eu estava sendo atacado por todos os lados. Ao atacar os tigres,
Percebi que eles eram muito mais rápidos que os 3 leões africanos. Eu não conseguia morder nenhum deles. Senti dores agudas em várias partes do corpo. Ao olhar para trás, vi os 5 tigres siberianos me mordendo de todos os lados, junto com o leão americano e o leão do cabo. Assim que olhei para trás, os tigres e os leões saltaram rapidamente para longe. Percebi que os 5 tigres siberianos e os leões tinham formado um círculo ao meu redor. Sabia que, se atacasse novamente, eles também me atacariam ao mesmo tempo. Então, não agi precipitadamente. Fiquei esperando por uma nova oportunidade. Ergui minha cabeça de cobra, a uns 4 ou 5 metros de altura, e observei com olhos frios as 7 feras que me cercavam. Lá longe, a equipe de Menfei torcia por mim. Preocupada, eu também estava frustrado. Esses 7 felinos eram rápidos demais. Mas logo pensei em uma solução. Avançando contra a maior tigresa siberiana, a líder. Ela riu por dentro e saltou facilmente para o lado, desviando do meu ataque de cobra. Os outros tigres e os 2 leões aproveitaram a oportunidade e avançaram contra mim. Mas eu já estava preparado. Com a habilidade fortalecimento de defesa ativada, minha cauda, como um chicote, cortou o ar em direção a eles. Os tigres e leões se assustaram. Eles não esperavam que meu verdadeiro alvo fosse outro. Mas os tigres siberianos eram muito rápidos e pularam para longe, desviando do golpe da minha cauda. O leão americano também conseguiu escapar, mas o leão do cabo tentou se desviar. Mas já era tarde demais, pois estava mais perto da minha cauda. Com um grito de dor, ele foi arremessado para longe, batendo contra uma árvore distante e caindo no chão, se contorcendo. O leão do cabo teve as 2 patas traseiras quebradas pela minha cauda. Ele se contorcia no chão, gemendo baixinho. O leão americano ficou horrorizado e recuou rapidamente. O leão do cabo, caído e incapaz de se levantar, disse com dor: "Capitão, tenha cuidado. Não se preocupe comigo." O leão americano assentiu com o rosto sério. Ele ergueu a cabeça e se aproximou novamente do círculo. Nesse momento, tanto os 5 tigres siberianos quanto o leão americano já tinham experimentado minha astúcia e dificuldade. Eles não se atreviam a atacar facilmente. De repente, a líder dos tigres siberianos disse: "Vamos atacar todos juntos. Se continuarmos assim, não vamos conseguir vencê-lo." Os outros tigres e o leão americano concordaram. Eu também estava pronto. Rugidos de tigre ecoaram pela floresta. Então, os 5 tigres siberianos e o leão americano pularam contra mim ao mesmo tempo. Eu estava determinado a usar o método mais primitivo de luta, a atacar com tudo, focando na líder dos tigres siberianos. Minha cabeça de cobra disparou, mas, para minha surpresa, ela não desviou. Em vez disso, ela avançou contra mim sem medo. Mordi seu pescoço. Ao mesmo tempo, seu corpo enorme e sua força de impacto me derrubaram no chão. Ela começou a me morder furiosamente, quase me fazendo gritar de dor. Mesmo usando fortalecimento de defesa e cura super rápida, a dor era insuportável. A força de mordida dessa tigresa era tão grande que perfurou minha defesa, deixando meu corpo ensanguentado. Ela então mordeu meu pescoço e balançou a cabeça com força. Numa troca de ferimentos, fiquei tonto com o movimento, mas não soltei minha mordida para causar mais danos. Tentei morder outras partes do corpo dela, arrancando sua carne, mas subestimei sua resistência. Parecia que ela também tinha uma habilidade de defesa, tornando sua pele dura. Se fosse um duelo individual, eu poderia derrotá-la rapidamente. Mas o problema é que os outros tigres e o leão americano já tinham se lançado sobre mim. Não consigo de modo algum executar o enlaçamento mortal. A equipa de Menfei, a alguma distância, observou esta cena boquiaberta. Desta vez, só então perceberam o quão aterrorizante era o meu poder de combate. Ao mesmo tempo, também receavam que eu pudesse perder. Porque, a julgar pela situação actual, eu estava claramente a ser suprimido e em desvantagem. A dor intensa que percorria todo o meu corpo quase me fez gritar. Ainda bem que não fiz essa figura ridícula. Além disso, sempre tive uma certa fúria interior. Quanto mais ferozmente o inimigo me mordia, mais feroz eu me tornava. Combati diretamente durante meia hora, mas o veneno ainda não fazia efeito. Um pouco perturbado, perguntei apressadamente ao sistema. No meu íntimo: "Afinal, o que se passa? Por que é que as minhas presas venenosas não estão a funcionar?" A voz do sistema ecoou na minha mente. "Hospedeiro, não se preocupe. Este tigre siberiano mutante possui uma capacidade avançada de resistência ao veneno. Ele só consegue aguentar, no máximo, 1 hora. Se não for curado dentro de 1 hora, acabará por morrer envenenado." Ao ouvir a explicação do sistema, compreendi finalmente. No entanto, depois de a líder dos tigres siberianos aguentar meia hora, os seus ataques tornaram-se cada vez mais fracos. A líder também já percebia o seu estado. A sensação de tontura e visão turva era-lhe demasiado familiar. Era um sinal de envenenamento. Uma piton tão enorme já era suficientemente poderosa,
E ainda por cima era venenosa. Ao pensar nisto, a líder dos tigres siberianos disse, com dificuldade, tenham cuidado, todos, esta piton gigante é venenosa. Ao ouvirem as palavras da líder dos tigres siberianos, todos os presentes ficaram alarmados. De repente, ouviu-se um som de passos ao longe. Ninguém reparou nisto. Apenas Men Fei, que estava mais longe, disse, calem-se todos. Vem aí, gente. Ao ouvir as palavras de Men Fei, o gorila e o urso pardo ficaram surpreendidos. Depois viraram a cabeça para olhar para a selva distante. E calaram-se imediatamente. Porque nós, membros do espaço das bestas, nunca podemos falar diante de humanos. Quanto a mim, que combatia ao longe, e aos tigres siberianos e ao leão cruel, nenhum deles ouviu as palavras de Men Fei. Naturalmente, também não repararam no movimento ao longe, porque ambos os lados já estavam cegos de fúria. Numa área da selva, um grupo de pessoas aglomerava-se, caminhando nesta direção. Entre as pessoas que iam à frente, um grito de surpresa ecoou de repente. Meu Deus! Um tigre! Que piton gigante! É tão grande! Estas pessoas não resistiram e pegaram nos telemóveis para começar a filmar. A bela apresentadora Xiao Su até iniciou uma transmissão ao vivo. Toda a sala de transmissão ficou em alvoroço. E a popularidade começou a disparar. A velocidade dos comentários na seção de comentários aumentava cada vez mais. Ao longe, o tigre de Bengala, Men Fei e os outros, ao verem esta cena, franziram o sobrolho, preocupados, e decidiram ir afastar aquelas pessoas. O gorila e o urso pardo apressaram-se a segui-los. O grupo de pessoas que ali estava a assistir ficou apavorado, e fugiu em todas as direções. Em pânico, também na batalha. Finalmente, houve uma reviravolta. A líder dos tigres siberianos, que ainda tentava morder-me com afinco, de repente sentiu o corpo rígido, e caiu inerte no chão. O meu veneno tinha feito efeito. Ela nem sequer aguentou uma hora. Ao ver a líder dos tigres siberianos caída diante de mim, já sem se mexer, senti-me extremamente satisfeito. Os outros animais ferozes que me mordiam sentiram um desespero inevitável. Várias tigresas siberianas gritaram com dor, e lançaram-se sobre mim, como se tivessem comido pólvora, numa clara intenção de me despedaçar. Mas, embora estivessem furiosas e perdessem a razão, eu conseguia facilmente enlaçar uma delas. Em seguida, apertar com toda a força, partindo-lhe os ossos. A minha pressão diminuiu consideravelmente. Rapidamente, encontrei outra oportunidade, e dei uma dentada certeira numa das patas dianteiras de outro tigre siberiano. Pouco depois, este caiu no chão, a ter convulsões. O leão cruel, embora soubesse que a derrota era inevitável, continuava a morder a minha cauda sem largar. Era a única coisa que podia fazer, pois eu era demasiado poderoso. Mas, passados alguns minutos, outro tigre siberiano caiu, estendido no chão, a tremer ligeiramente. Eles não esperavam que, mesmo em grupo, não conseguissem vencer-me. O leão cruel saltou de repente, em direção à minha cabeça, como uma mariposa a lançar-se na chama. Ele e outro tigre siberiano morderam a minha cabeça com força. Embora a minha capacidade de cura super rápida fosse eficaz, o meu estado parecia terrível. Toda a língua e o pescoço estavam cobertos de sangue e carne desfeita, mas eu estava prestes a vencer, enfrentando os ataques e mordidelas dos dois animais. Embora estivesse exausto, continuei a lutar com todas as minhas forças. O leão cruel, que mantinha a calma, foi o primeiro a perceber, e saltou para trás, assustado. Mas o tigre siberiano, já sem juízo, não conseguiu fazer o mesmo, porque eu, silenciosamente, movi o meu corpo. Com a minha cauda preparada, desferi um golpe violento contra o leão cruel e aquele tigre siberiano. O tigre siberiano soltou um grito agonizante, com um som de impacto forte, e o ruído de ossos a partir. Tal como o leão do cabo anterior, perdeu completamente a capacidade de lutar, porque a sua espinha dorsal estava partida. Suportando a dor intensa, movi-me lentamente, erguendo a minha enorme cabeça sobre o corpo robusto. Os meus olhos vermelhos, cheios de vontade de lutar, fitavam friamente o único leão cruel que restava. O leão cruel sentia um amargo desespero no coração. Esta missão, uma oportunidade rara de ganhar pontos, acabou por me encontrar a mim. E eu, após esta batalha, mudei a minha atitude arrogante e de desprezo por tudo. Se não tivesse a cura super rápida e as presas venenosas supremas, mesmo sendo uma piton de 20 metros, ainda assim poderia ter falhado. Mas os 3 elementos da equipa de Men Fei estavam extremamente entusiasmados, porque, após a conclusão desta missão, com a ajuda do espaço das bestas, o seu poder de combate iria certamente disparar para um nível assustador, e com a eliminação do Rei Tigre da equipa dos Leões, as outras equipas já não eram rivais para eles. Os 3, Men Fei, apressaram-se a mostrar a sua gratidão e a lisonjear-me. Mas eu não tinha tempo para lhes dar atenção. Comecei imediatamente a devorar as presas,
Só passada 1 hora, é que terminei de devorar tudo. Estes 5 leões e 5 tigres siberianos deram-me 16.000 pontos de evolução, superando as minhas expectativas. Os 3 Meng-Fei testemunharam a minha devoração frenética e sentiram um arrepio na espinha. Pensar que estes 5 tigres siberianos e 5 leões juntos pesavam quase 5 toneladas. Apesar de ter comido tanto, o meu tamanho não mudou nada. Eu estava de excelente humor e ordenei a Meng-Fei que fosse cumprir a missão, enquanto eu me dirigia para o meu esconderijo. Quando cheguei ao meu esconderijo, os meus ferimentos já estavam quase curados, embora, devido à transmissão da minha batalha, as pessoas junto à represa tivessem ido embora. Após esta batalha, já não tinha tanta pressa de entrar na represa. Queria, antes, aumentar ainda mais o meu poder, porque tinha medo de imprevistos. Afinal, só temos uma vida. Por isso, decidi evoluir mais algumas vezes, ficar mais forte, e só então entrar na represa, para procurar a causa da minha morte na vida passada. No entanto, o meu vídeo de batalha espalhou-se rapidamente por toda a internet, colocando a represa no centro das atenções. O meu pai e a minha mãe, muito preocupados comigo, já tinham regressado de comboio durante a noite. Quanto a mim, fiquei quieto no meu ninho, decidido a não sair durante o dia nos próximos tempos, porque, ultimamente, têm aparecido estranhos casos de animais a ferir pessoas, e muitas pessoas especulam que a Terra está a passar por mudanças desconhecidas, o que deixa muita gente inquieta. Nesse momento, numa mansão de luxo em Mofu, uma rapariga de belas formas, com o rosto pálido, via um vídeo no telemóvel. No vídeo, ela viu a equipa de Meng-Fei que antes a perseguira. O que a deixou ainda mais inquieta foi esta Piton gigante, porque ela é membro do Espaço das Bestas, e é aquela mesma pequena cadela que me provocou. Ela tinha medo de, ao voltar à represa para cumprir uma missão, ser alvo da minha vingança. Estes vídeos também atraíram a atenção de muitas pessoas interessadas, incluindo profissionais do país. Claro, também pessoas com mais intenções. No dia seguinte, descobri que muita gente tinha vindo à represa, tantos que, no meu ninho, conseguia ouvir os passos vindos de fora. Naquele momento, numa área de selva perto da gruta, um grupo de 3 rapazes e 3 raparigas passeava pelos arredores. Também eles tinham vindo por curiosidade. Chegando cedo à represa, de repente, um dos rapazes disse: "Olhem, ali parece haver uma gruta." Os outros 5 companheiros viraram-se para olhar. O rapaz que falará antes continuou, animado: "Será que nesta gruta vivem tigres e leões?" Ao ouvirem isto, os outros 5 companheiros ficaram com os olhos a brilhar, e começaram a aproximar-se da entrada da gruta, curiosos. Eu, que estava enroscado no interior, ao ouvir o barulho, senti um peso no coração. Achei que estas pessoas não tinham bom senso. Ir a uma gruta ver se há tigres. Se não houver, tudo bem. Mas se houver, o que fazem? Embora fosse muito fácil para mim lidar com aquelas pessoas, a minha vida passada fez-me sentir uma certa repulsa, mas também não me importava de eliminar qualquer ameaça, antes que ela pudesse crescer. À medida que os passos se aproximavam da gruta, o meu humor tornava-se cada vez mais sombrio. Por favor, não me forcem a agir. De repente, a pantera negra que estava à entrada da gruta, como a defender o seu território, disparou um rugido e correu para fora da gruta. A pantera negra era um cão tibetano que a minha avó me enviará para fazer companhia, agora que a pantera negra fora afugentar aqueles intrometidos. Eu não precisava de agir. A pantera negra, ao sair da gruta, mordeu diretamente as nádegas de um dos rapazes, porque ele estava mais perto da entrada. Ele gritou e esperneou, fugindo para longe. Para seu alívio, quando se afastaram da gruta, a pantera negra voltou para dentro, com ar altivo, deitou-se novamente à entrada, e assumiu conscientemente o papel de guarda. Quando a noite caiu, voltei ao pequeno criadouro que o meu pai preparara para mim. O meu pai e a minha mãe, embora já esperassem, soltaram um suspiro ao verem-me, porque eu tinha crescido muito e depressa. Ao verem que eu não estava ferido, ficaram mais descansados. E eu comecei a comer porcos. Demorei mais de 3 horas a devorar 200 porcos, ganhando 95.000 pontos de evolução. Quase esvaziei o criadouro. Parece que vou ter de depender mais de mim próprio no futuro. Depois, não pude esperar e voltei ao meu ninho, para começar uma nova evolução, e perdi completamente a consciência. Cerca de 2 horas depois, acordei lentamente da evolução. Tinha mudado de pele, o meu peso ultrapassava oficialmente as 2 toneladas. O meu comprimento chegava aos 22 metros, e a minha força de mordida também aumentara. Mas desta vez não ganhei nenhuma habilidade. Embora desapontado, não liguei muito, enrolei-me sobre a rocha e comecei a descansar. Esperei até escurecer, para, lentamente, mover o meu enorme corpo para fora da gruta. Fui primeiro ao pequeno criadouro, mas não tinham trazido porcos.
Então, comecei a vaguear tranquilamente pela selva, com a pantera negra atrás de mim. De repente, uma voz fria soou atrás de mim. Que grande besta! Assustei-me a sério, e virei rapidamente a minha enorme cabeça de serpente para olhar. Era um velho de roupa de linho que se aproximava. Ele viera atraído pelos vídeos, e espreitara durante 2 dias até me encontrar esta noite. Ele sabia que, uma vez que um ser ganhasse inteligência, no seu interior se formaria gradualmente uma coluna de energia redonda e brilhante. Para eles, eremitas praticantes de artes marciais, isso era um tesouro raro. Se ele pudesse refinar a minha carne e essa coluna de energia, a sua força certamente atingiria o 6º nível de cultivo de Ki. Com o coração cheio de excitação, os seus olhos, profundos e afiados como os de uma águia, fitavam-me com cobiça. Eu também percebi que o velho não vinha com boas intenções, e sentia, vinda dele, uma enorme sensação de ameaça. Em seguida, assumi uma postura de ataque, pronta para agir a qualquer momento. O velho, Li Tianxin, deu um passo à frente, com uma velocidade fulgurante, como um vendaval, a avançar contra mim. Senti um flash diante dos olhos, e o meu corpo foi atirado para longe, com uma dor aguda a percorrer-me todo. Mal me levantei. O velho, rápido como um relâmpago, avançou novamente contra mim. O meu coração apertou-se. A velocidade daquele velho era demasiado alta, tão alta que eu mal conseguia reagir. Rapidamente, enrolei o corpo em espiral, passando a defesa, enquanto, silenciosamente, ativava a defesa suprema e a cura suprema, para me proteger de outros ataques do velho. Ao ver-me assumir esta postura tão rapidamente, sem sequer atacar primeiro, o velho ficou surpreendido. Depois, tirou uma adaga antiga da cintura, que brilhava sinistramente à luz da lua. Morre! Gritou ele, enquanto saltava em minha direção, com a adaga apontada à minha língua. Ele queria terminar a luta rapidamente. Eu, que o esperava, também avancei com um rugido, abrindo a minha boca enorme para morder o velho. Se o mordesse, o corpo daquele velho partir-se-ia em 2, como um pau. Mas o velho não se surpreendeu com o meu ataque. Desviou-se ligeiramente, e enterrou a adaga na minha cabeça com violência, com uma dor intensa. Antes mesmo de poder reagir, fui esfaqueado várias vezes pelo velho. Num instante, a minha enorme língua ficou ensanguentada, e soltei um rugido de dor. Após o ataque bem-sucedido, Li Tianxin recuou rapidamente, com um sorriso sinistro no rosto, mantendo a distância. Mas, no instante seguinte, o sorriso sinistro de Li Tianxin congelou-se no rosto, porque ele viu que os ferimentos sangrentos na minha enorme língua estavam a cicatrizar rapidamente. Mas Li Tianxin recuperou a calma rapidamente, com os olhos cobiçosos fixos em mim, murmurando: esta besta deve ter uma pérola de energia no seu interior. Ao pensar nisto, os olhos de Li Tianxin tornaram-se ainda mais gananciosos, mas também ficou mais alerta, tentando encontrar outra oportunidade para atacar. Mas eu não lhe dei essa hipótese. No entanto, arrastar a luta não me era favorável. Porque, se fosse até de manhã, a sua identidade de cultivador seria exposta. Ao ver a minha cabeça de Piton aproximar-se novamente, eu estava alerta, mas também à procura de uma oportunidade para contra-atacar. De repente, Li Tianxin moveu-se, e eu também abri a minha boca enorme para o morder. Li Tianxin deu-me um pontapé na boca, mas foi atingido pela minha cauda. A expressão de Li Tianxin mudou instantaneamente. Enfurecido, abandonou a adaga. Com as 2 palmas das mãos, uma energia quase sólida disparou em direção à minha cauda. Mas o meu ataque também não parou. Em seguida, a minha cauda chicoteou novamente. Senti então que a minha cauda parecia ter batido numa lâmina afiada e divina. A dor era insuportável. Mexi depois de recolher o corpo e recolher a cauda. Só então vi que a minha cauda já estava toda ensanguentada. Senti um certo receio no coração, ao mesmo tempo que olhava para o velho com alguma desconfiança. Só quando notei que a testa do velho estava ligeiramente suada, é que fiquei um pouco mais tranquilo. Este tipo de ataque ele não deve conseguir usar muitas vezes. Isto também fez com que o estado de combate entre os dois, que antes era de ataque ativo por parte de Li Tianxin, passasse a ser de defesa e contra-ataque. Como tenho a habilidade de autocura super rápida, apenas confiando no meu enorme tamanho e na minha própria força, já posso ficar em posição invencível. Naturalmente não tenho medo deste sujeito, mas mesmo assim, ele continuou a bater-me com tanta dor que acabei por me enfiar no reservatório de água, preparando-me para um ataque surpresa, devido à escuridão da noite. Mas eu esforcei-me ao máximo para controlar o fluxo da água, o que deixou Li Tianxin, que estava na margem, bastante irritado. Ele entrou na zona de águas baixas do reservatório, com os olhos como os de uma águia a procurar a minha silhueta, mas ele simplesmente não conseguiu ver nada, enquanto eu já me tinha aproximado dele furtivamente, pelo fundo da água, vindo de lado. Li Tianxin não aguentou e ergueu a cabeça, soltando um grito de raiva. Este grito de raiva
carregado de energia espiritual densa, ecoou e propagou-se por uma grande distância. Quando Li Tianxin, desiludido, se preparava para ir embora, a superfície da água ao seu lado subitamente explodiu, e uma boca enorme lançou-se diretamente sobre ele, acompanhado por um grito de dor extremamente agudo. Eu finalmente consegui o que queria. O ataque surpresa foi bem sucedido. Ao comer Li Tianxin, ganhei diretamente 50.000 pontos de evolução. Esta batalha durou um total de 5 horas. Até que finalmente consegui derrotar este velho. De bom humor, preparei-me para voltar para casa. Mas mal cheguei à margem, senti um desconforto no estômago. E depois vomitei 2 coisas da boca. Uma era uma caixa de metal, e a outra era um punhal com bainha. Eu sabia que este punhal era bom, mas não fazia ideia do que era esta caixa de metal. No entanto, o dia estava prestes a amanhecer, e eu não queria continuar na margem do reservatório, para não ser descoberto e exposto, o que traria problemas desnecessários. Só me restava voltar para estudar o assunto. No entanto, depois de voltar para a caverna, não consegui abri-la de forma alguma, e tinha medo de estragar se fosse demasiado bruto. Por isso pensei em dá-la ao meu pai, para que ele a abrisse e a examinasse. Passou-se mais um dia, eu movi o meu enorme corpo, e fui até a caverna da nossa pequena quinta familiar. Contei aos meus pais o que aconteceu na noite anterior, e dei a caixa de metal e o punhal antigo ao meu pai. Depois de ouvirem, ficaram extremamente chocados, e ao mesmo tempo, uma pergunta surgiu involuntariamente nas suas mentes. Será que realmente existem cultivadores neste mundo? Quanto a mim, soube através do sistema que, num futuro próximo, não surgirão cultivadores demasiado fortes na Terra. Atualmente, a energia espiritual do céu e da terra é escassa. É demasiado difícil seguir o caminho da cultivação. Este velho cultivou durante mais de 70 anos, para apenas atingir o 5º nível da prática de Qi. Também perguntei ao sistema se poderia fazer com que a minha família entrasse na cultivação, e a resposta foi que, por enquanto, não é possível, a menos que o sistema seja atualizado novamente no futuro. Quanto a quando será a atualização, o sistema também não deu uma resposta concreta. Depois, comi os 200 porcos que o meu pai tinha arranjado recentemente, o que me forneceu 90.000 pontos de evolução. Ao olhar para as minhas informações pessoais atualizadas, senti uma grande alegria no coração. Se comesse porcos por mais 2 dias, estaria quase pronto para evoluir novamente. Claro que foi exatamente o que fiz. Nos 3 dias seguintes, fui à quinta 2 vezes, e finalmente cheguei à evolução. Depois, perdi a consciência novamente. 2 horas depois, acordei lentamente da evolução. Ao abrir os olhos, vi uma pele de serpente ainda maior. Depois de evoluir novamente, o meu comprimento aumentou mais 2 metros. Agora tenho 24 metros de comprimento. E adquiri uma nova habilidade de defesa super poderosa e corpo de aço. Quando o hospedeiro ativa esta habilidade, todo o seu corpo se transforma completamente em metal de aço, aumentando significativamente a sua capacidade defensiva. Com uma habilidade tão poderosa, finalmente ganhei confiança para investigar a causa da minha morte na vida passada no reservatório. Olhando para o céu que começava a clarear, decidi que era melhor ir ver à noite. Durante o dia seria demasiado fácil ser descoberto. Foi nesse momento que ouvi passos vindo de fora da caverna, e também detetei algumas auras familiares. Ao mesmo tempo, 2 jovens ao lado da caverna, acompanhados por um urso, caminhavam naquela direção. O jovem bonito que liderava perguntou ao grande urso, velho preto: "Tens a certeza de que a serpente gigante está aqui?" O grande urso assentiu com muita convicção. O jovem bonito que liderava era, naturalmente, o tigre de Bengala, e o jovem de músculos desenvolvidos ao seu lado era o gorila da equipa do tigre de Bengala. Aproveitando a ausência de missões, vieram visitar-me para fortalecer os laços. Menfei transformou-se instintivamente no tigre de Bengala, e o jovem ao seu lado transformou-se num gorila. A pantera negra, que se preparava para expulsar Menfei e os outros, ao vê-los transformados em grandes tigres e gorilas, ficou tão assustada que ficou paralisada. Um típico exemplo de quem tem medo dos fortes e maltrata os fracos. Ao ver a pantera negra correr de volta da entrada da caverna, percebi aproximadamente a situação. Uma voz familiar soou de repente do lado de fora da caverna: "Serpente gigante, estás aí?" Ao ouvir a voz familiar, convidei-os a entrar. Do lado de fora da caverna, os 3, que ainda mantinham distância, entreolharam-se e entraram na caverna. Observei-os com interesse. "Como é que vocês vieram cá parar? A zona da missão é novamente por perto?" Ao ouvirem as minhas palavras, Menfei sorriu e disse: "E agora não é período de missões. Por isso estamos mais relaxados. Aproveitamos para vir passear com os amigos, e também para visitar a serpente gigante." Ao ouvir isto, acenei com a minha enorme cabeça, e perguntei se tinham encontrado a equipa de Wang Ten. Menfei balançou a cabeça: "Ainda não. Mas assim que os encontrarmos, vamos resolver o problema com eles."
Acenei com satisfação. Desde que Menfei levasse isso a sério. Tudo bem. Também não esperava que estes tipos desistissem completamente de aumentar o seu poder, para se dedicarem a ajudar-me a eliminar a equipa de Wang Ten. Além disso, o facto de terem vindo visitar-me, pelo menos prova que não têm intenção de me deixar na mão, exceto durante as missões, em que não podem voltar à forma humana. Nas restantes alturas podem ter as duas formas. Para ser sincero, invejo muito o facto de conseguirem transformar-se em humanos. Enquanto conversávamos, o dia estava quase a amanhecer, por isso dei-lhes uma dica para se irem embora. No entanto, antes de partirem, avisei-os: este reservatório tem algo de estranho. Tenham cuidado. A equipa de Menfei ficou surpresa, olhando para mim com espanto. Acenei com a minha enorme cabeça. De qualquer forma, o vosso tamanho não é suficiente. Acho que conseguiria engoli-vos de uma só vez. Com o meu aviso, os três também ficaram mais atentos. Trocaram mais algumas palavras. E saíram da caverna, indo diretamente para o reservatório para pescar. Hoje havia muita gente no reservatório. Uma multidão densa. Alguns tinham vindo para pescar, outros apenas para assistir. Foi nesse momento que uma série de exclamações surgiram de repente. Os três da equipa de Menfei ficaram imediatamente atraídos. Viraram-se para olhar. Quando viram as 5 beldades que se aproximavam ao longe, ficaram boquiabertos, engolindo a saliva involuntariamente. Eram 5 beldades de estilos diferentes. Chefe, elas são tão bonitas! Exclamou o gorila, com a voz emocionada. Parecem fadas que desceram à terra. O urso Taion também lambeu os lábios, instintivamente. Menfei, no entanto, de repente ficou calmo. Franziu a testa e disse: e elas têm uma aura familiar. Zhou Xingxin e Taion ficaram surpresos. E depois de sentirem atentamente, também sentiram uma aura familiar, como se já a estivessem encontrado em algum lugar. Deduziram rapidamente que estas 5 belezas deslumbrantes eram certamente membros do espaço das esferas divinas. Se estas 5 belezas fossem todas membros do espaço das esferas divinas, talvez tivessem realmente uma oportunidade. Pensando nisto, Zhou Xingxin ficou ainda mais entusiasmado, e aproximou-se confiante para iniciar conversa. As pessoas presentes mostraram expressões trocistas, preparando-se para ver Zhou Xingxin fazer figuras tristes. Não conseguiam imaginar o que este jovem tinha para oferecer para se atrever a abordá-las. A beldade de aparência fofa e adorável. Viu-o e, com os lábios arrebitados, zombou em voz baixa e arrogante: um gorila também se atreve a tentar abordar-nos? Nós somos a equipa do Rei Tigre. Com estas palavras da beldade fofa, o rosto de Zhou Xingxin ficou imediatamente tenso, e olhou para as 5 belezas com grande espanto, com os olhos cheios de pânico. Apressou-se a dizer: desculpem incomodar, e preparou-se para sair. A beldade que liderava, com um ar de rainha, com uma voz fria e clara, chamou-o. Devagar. Ao ouvir isto, os passos de Zhou Xingxin pararam imediatamente. Ele virou-se, com um sorriso forçado no rosto. Senhoras, há mais alguma coisa? A beldade de aspecto de rainha, a líder, com um tom de voz gelado, disse: vocês devem saber onde está a grande serpente. Não sabem? Levem-nos agora mesmo até essa super serpente. Caso contrário, da próxima vez que nos encontrarmos, faremos com que a vossa equipa morra de forma horrível. Não acredito que em todas as missões tenham a sorte de encontrar ajudantes. Ao ouvir isto, Zhou Xingxin estava tão assustado que a testa lhe escorria suor, e o corpo já estava paralisado. Sem outra opção, Menfei teve de mandar o urso levar as 5 belezas até a minha caverna. E eu, na caverna, ao ouvir o movimento, fiquei imediatamente irritado. No fundo da caverna, escondido na escuridão, observei silenciosamente as 5 belezas deslumbrantes. A beldade fofa, com as mãos na cintura, gritou: serpente fedorenta, sai já daí! Hesitei por um momento, e depois movi lentamente o corpo para fora da escuridão, como a aura de Menfei estava por perto. Isso significava que estas 5 belezas provavelmente tinham sido trazidas por Menfei, e não deviam vir para causar problemas. Ao verem-me, estas 5 belezas ficaram todas furiosas, rangendo os dentes. Mas de facto não atacaram, porque ficaram surpreendidas ao ver que eu tinha crescido mais um bocado. Comparado com a última vez que lutaram comigo, estava ainda maior. Depois de me observarem atentamente durante algum tempo, confirmaram que esta super serpente era a mesma que tinha acabado com a equipa do Rei Tigre da última vez. Várias das beldades soltaram grunhidos de descontentamento. És mesmo tu? Por que é que nos foste prejudicar na missão anterior? A líder, do tipo rainha, disse com uma voz fria. Ao ouvir isto, fiquei primeiro surpreendido. Depois disse, algo atônito: vocês são aquele grupo de tigresas da última vez? Com o meu poder atual muito aumentado, tenho confiança para as subjugar facilmente novamente. Mas, como se costuma dizer, cada coisa a seu tempo.
Perante estas 5 belezas, o meu tom também melhorou bastante. O que é que vocês vieram fazer aqui? Quanto a serem chamadas de tigresas, elas ficaram muito insatisfeitas, com os rostos corados de raiva. A beldade fofa ia começar a falar, mas foi interrompida pela líder. Com um gesto, a líder conteve a raiva no coração, e com um sorriso conciliador, disse: queremos tratar de um assunto contigo. Com pouco interesse, pedi-lhe que dissesse depressa, vendo que eu continuava com a mesma atitude inflexível. As 5 beldades ficaram muito irritadas, mas a líder ainda assim conteve a raiva e começou a falar. Acontece que elas são todas herdeiras de famílias ricas, e queriam estabelecer a sua base aqui, pedindo que eu não as atacasse, e que as ajudasse quando estivessem em dificuldades. No entanto, perante a tentação de 200 milhões, acabei por aceitar o acordo, porque 200 milhões podiam ser trocados por muitos porcos, o que me permitiria crescer rapidamente. Depois de fecharmos o acordo, Shanfeng, a líder, saiu da caverna com as irmãs. Mas antes, ao ouvir as palavras de Shanfeng, ainda tinha algumas dúvidas. Por isso perguntei imediatamente ao sistema em pensamento: o que significa aquela catástrofe que ela mencionou? A resposta do sistema deixou-me em estado de choque. Acontece que haverá uma catástrofe capaz de destruir a civilização da Terra, mas ainda falta muito tempo para ela chegar. No entanto, para consultar informações sobre o futuro, preciso de 1 milhão de pontos de evolução, e não tenho condições para fazer essas perguntas. Mas se não tiver força suficiente, a situação provavelmente será terrível. Por isso preciso de aumentar o meu poder o mais rápido possível. Quanto mais forte, melhor. Quando a noite chegou e tudo estava silencioso, fui à pequena quinta. Para minha surpresa, aquelas 5 tigresas foram tão rápidas. Em menos de um dia, já tinham transferido dinheiro para o cartão do meu pai. O meu pai também abriu aquela caixa de metal, que continha um manual de cultivação, mas eu simplesmente não conseguia praticá-lo. Voltei a comer os 200 porcos do nosso curral, e depois regressei ao meu ninho, preparando-me para entrar no reservatório e dar uma olhada. Originalmente, tinha dito que entraria no reservatório quando tivesse 20 metros, mas agora já tinha 24 metros. E as minhas habilidades também melhoraram imensamente. Além de conseguir respirar debaixo de água, já não tinha muito a temer. Na noite seguinte, parti sem mais demoras. Depois de entrar no reservatório, movia o corpo com facilidade, e descobri que a minha velocidade era muito maior do que em terra, pelo menos 5 vezes mais rápida. E mal entrei no reservatório, reparei que os peixes no fundo eram muito abundantes, de todos os tipos de água doce. Antes mesmo de chegar à zona mais profunda, já tinha visto uma salamandra gigante de 5 metros. O que me deixou ainda mais incrédulo foi ver peixes arapaima de 5 a 6 metros, e em grande quantidade. Rapidamente, avistei um arapaima de 8 metros, e um bagre negro gigante de 10 metros. Estes tamanhos enormes. Até eu, ao vê-los, senti um arrepio na pele. Nesse momento, percebi verdadeiramente o quão assustador era o meu próprio reservatório. Qualquer um destes enormes animais seria capaz de me arrastar para o fundo e afogar-me. Como na minha vida passada, quando me preparava para continuar a descer, uma enorme criatura, de tamanho gigantesco, surgiu à minha frente na água, deixando-me completamente estupefacto. Era uma super serpente completamente branca, de tamanho ainda maior que o meu, com cerca de 30 metros. A sensação de ameaça que me transmitia era muito forte, ainda mais forte do que a do velho cultivador Li Tianxin. De repente, senti um branco total no cérebro, e nem sabia o que dizer. Subitamente, esta super serpente veio na minha direção, nadando ferozmente, com olhos de serpente como lâmpadas, cheios de frieza, movendo seu corpo enorme, com uma clara atitude de que não vinha para fazer amigos. No entanto, eu também não sou de me deixar intimidar, e imediatamente, ambos nadaram um em direção ao outro. Mas quando estava prestes a aproximar-me, senti subitamente que a pressão da água se tornava imensamente forte, o que me deixou desconfiado, e ativei imediatamente a habilidade de defesa corpo de aço. Sem tempo para pensar muito, esta super serpente aproximou-se de mim com uma agilidade incrível, abriu a sua boca enorme, e mordeu o meu corpo, tentando partir-me ao meio. Embora o meu corpo estivesse quase completamente transformado em aço, ela ainda conseguiu perfurá-lo, deixando 2 buracos de presas ensanguentados. Fiquei furioso instantaneamente. Tentei virar a minha cabeça para atacar, mas esta serpente branca usou algum tipo de técnica, fazendo com que a gravidade na água se tornasse tão terrível, que os meus movimentos se tornaram lentos como os de uma tartaruga pesada. Pelo contrário, a serpente branca era extremamente ágil, desviando-se facilmente dos meus ataques, deixando-me completamente frustrado. No entanto, pela situação atual, esta criatura não era certamente uma super serpente comum, muito provavelmente também era uma serpente que tinha despertado a inteligência.